Gênesis capítulo 2. E vamos começar a nossa leitura do versículo 15 até ao versículo 17. Gênesis 2, versículo 15 até ao versículo 17. Todos aqueles que puderem colocar-se de pé, por favor, para fazermos a leitura da palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17. Diz assim o texto: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Senhor Deus, agradecemos-te, Pai, pelo privilégio que temos de estudar o livro das origens, o livro que explica quem nós somos realmente e como devemos agir neste mundo. Senhor, pedimos, Pai, para que Tu nos ajudes a entender, ajuda-nos a aplicar e ajuda-nos a aprender, a viver estas verdades que vamos aprender hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar. Então, como todos sabem, nós entramos na segunda secção do livro de Gênesis. Esta segunda secção fala do paraíso perdido. Do paraíso perdido. E nesta parte inicial desta segunda secção, nós temos dado um pouco do contexto da queda do homem. Antes do homem cair em pecado, ele caiu ou desobedeceu a um Deus que lhe foi bom. Ele não pecou porque Deus não lhe deu as condições necessárias para viver no Éden ou que colocou uma série de armadilhas e tentações. Não foi isso que aconteceu. Deus deu muita coisa a Abraão, colocou-lhe num contexto de bondade e generosidade e aí o homem caiu. Então nós colocámos como subtítulo para esta segunda secção, ou pelo menos para esta primeira parte da segunda secção, o mundo que desprezamos. O mundo que desprezamos. E agora chegamos à terceira parte daquilo que nós, como humanidade, aquilo que Adão desprezou. Antes de entrarmos no nosso texto, eu gostaria de fazer algumas notas iniciais que são importantes para introduzir o nosso tema. Ora, o tema da masculinidade é o tema que eu quero tratar hoje, é central para este estudo. O tema da masculinidade é central para este estudo. A primeira nota que eu gostaria de fazer antes de entrarmos no nosso texto que acabámos de ler é este ponto. A masculinidade é basilar no mundo. A masculinidade é basilar no mundo. Agora, o texto de hoje fala acerca do pacto que Deus fez com o homem. O pacto que Deus fez com o homem. Algo que também o homem desprezou. Este contrato é importante porque Adão é estabelecido como o responsável federal sobre a criação. Agora, esta é uma palavra estranha para nós, a palavra federal, e nós vamos falar um pouco desta palavra mais à frente. Mas através desta aliança, deste contrato, deste pacto, notamos a centralidade do homem, ou a centralidade da masculinidade em todo este relato. Vemos a sua centralidade em relação ao solo, a centralidade da masculinidade em relação à sua tarefa, à tarefa do homem, em relação ao mandamento divino, em relação aos animais e em relação à sua mulher. A masculinidade é central no relato. Portanto, é notório o destaque que o patriarcado de Adão tem nesta trama que nós estamos a estudar hoje. E vamos estudar daqui para a frente. Então, é interessante notar isto porque um dos distintivos da masculinidade é o ser primeiro. Ser primeiro. Nós vimos isto na semana passada. Vimos este versículo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, que o apóstolo Paulo, para justificar a autoridade de Adão, ele diz que Adão foi criado primeiro. Então é notório este distintivo da masculinidade, o ser o primeiro, o ser o principal, em relação ao mundo que Deus criou. Em outras palavras, ser homem é ser o ator principal da história mundial. Ser homem é ser o ator principal na história mundial e na história da redenção. Infelizmente, em contrapartida, a nova narrativa dos nossos dias, que é essencialmente promovida pelos filmes, pretende subverter este tipo de patriarcado e pretende colocar a mulher como o novo homem, o novo ator principal e o novo herói. Nós vemos isto numa série de filmes. Eu posso citar um, e eu particularmente gosto desta saga, que é a saga do Exterminador Implacável. Eu sou dos anos 90
Então eu queria ver o último, e o último chama-se Dark Fate. Agora, o novo filme, que é o último, Dark Fate, é uma alteração completa da história. É tirar o personagem principal, não é? Que é o homem, que é o salvador, basicamente o salvador da humanidade, e colocar uma mulher. Então este princípio nós vemos, este princípio de subverter o patriarcado bíblico, está em todo lado. Porém, independentemente do que o homem pensa, que o mundo pensa, a cosmovisão cristã crê, acredita e assume que a masculinidade é principal na metragem divina. O ator principal é o homem. O elemento principal na história da humanidade é a masculinidade. Por isso os nossos olhos esta manhã estarão sobre o macho, sobre o homem, sobre Adão, sobre a sua masculinidade. Então a primeira nota é: a masculinidade é basilar no mundo. A masculinidade é basilar no mundo. A segunda nota que eu gostaria de fazer é que a masculinidade é boa para o mundo. A masculinidade é boa para o mundo. Como é que nós deveríamos ver a masculinidade? Qual é que deve ser a nossa visão da masculinidade? Bem, nós devemos apreciá-la, devemos considerá-la, devemos ser gratos pela masculinidade. Não devemos reclamar como muitos e dizer tal cargo, emprego ou posição no governo é ocupado somente por homens. Isto é injusto. É isto que muitos dizem. Não, nós não devemos pensar nem dizer isto. O que nós devemos dizer como cristãos é: graças a Deus que áreas do governo são ocupadas por homens. Estão impregnadas de masculinidade. Mas o mundo pensa completamente ao contrário, porque o mundo não vê a masculinidade como boa para o mundo. Então, enquanto o sistema secular vê a masculinidade como uma deformação na história da evolução, um acidente de percurso, um empecilho, nós vemos a masculinidade como uma boa dádiva para o mundo. Aliás, quando Deus criou o homem, diz: então formou o Senhor, no versículo 7 do capítulo 2, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fogo da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Portanto, todas as mulheres que estão aqui, todas as mulheres casadas, solteiras, as mais jovens, as mais velhas, todas as mulheres aqui, que aqui estão nesta congregação, devem ser gratas pela masculinidade. Principalmente pelos homens presentes nesta congregação. Ora, masculinidade, e nós temos que colocar isto nas nossas mentes, a masculinidade é uma coisa boa. E é tão boa que o apóstolo Paulo diz que é um sinónimo de piedade. Vejam comigo rapidamente estes textos. 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 até ao versículo 14. O apóstolo Paulo depois dá uma forte exortação à igreja de Corinto. Ele termina basicamente toda a sua exortação animando a igreja para que seja assim. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos, aqui está, varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Sim, senhor. Ser masculino, ser homem é um sinónimo de piedade. E o apóstolo Paulo junta estes dois elementos para mostrar que o verdadeiro cristianismo, o cristianismo saudável, é um cristianismo forte. É agir varonilmente. Aliás, este é o caráter do Senhor Jesus. E este deve ser o comportamento também da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita, aqui está mais uma vez, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, masculinidade é uma coisa boa. O terceiro ponto que eu gostaria de introduzir também é que a masculinidade é bênção para a igreja. A masculinidade é bênção para a igreja. Agora, eu não posso falar de todos os homens da nossa igreja, mas em termos gerais, eu vejo os homens da Igreja Batista do Miratejo como a descrição de Provérbios capítulo 30, versículo 29 até o 31. Provérbios 30, 29 a 31. Que o autor de Provérbios, que quer exaltar a sabedoria de Deus, ele analisa uma série de coisas. E ele verifica a sabedoria de Deus em várias coisas na criação. Ele diz o seguinte, no versículo 29 até o 31. Ele diz que há 3 coisas que têm passo elegante. Sim, 4 que andam airosamente.
o leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás, o galo que anda ereto, o bode e o rei, a quem não se pode resistir. Esta é a minha visão da maioria, ou sobre a maioria dos homens desta congregação. Portanto, eu creio que os nossos homens, os homens da Igreja Batista do Miratejo, os homens que foram lavados pelo sangue de Jesus, são homens fortes como leões, são bravos como galos e são resistentes como bodes e reis. Agora, para quem pode não sentir que isto é um elogio, é um elogio. E como eu disse na sessão anterior, eu estou mais perto desta força do que pensava, porque eu já tenho a barbicha de bode. De qualquer das formas, no estudo em que estamos, acerca do mundo que desprezamos, entenderemos que Adão, ao desprezar o pacto, também desprezou a sua masculinidade. Ao desprezar o acordo que ele fez com Deus, ele despreza também a sua masculinidade. Mas temos que perguntar aqui, o que é que queremos dizer com masculinidade? O que queremos dizer com masculinidade? Bem, a única masculinidade legítima é a masculinidade bíblica. Não existe outra. A masculinidade secular, com os seus extremos, é má. A masculinidade bíblica é boa. Por um lado, a masculinidade secular, nós temos aqueles que são os ultrapacifistas. O homem que é tão submisso e frágil e suave que parece uma mulher com testosterona. Agora, eu uso esta expressão suave não por acaso, porque é a mesma expressão que Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, quando ele diz que os efeminados não entrarão no reino de Deus. E a palavra para efeminado aí, ou seja, a tradução para efeminado, provavelmente pode ser uma tradução difícil, mas que basicamente quer dizer alguém que é suave. E este homem que é suave, o apóstolo Paulo diz que não entrará no reino de Deus. Mas, por outro lado, na perspectiva secular de masculinidade, temos o outro extremo. Temos o outro lado. Temos o homem que é o homem hipertrófico. Este homem tem hipertrofia em todo lado. Tem hipertrofia no corpo, tem hipertrofia no caráter, tem hipertrofia na língua, tem hipertrofia nos prazeres, etc. Contudo, assim como os atletas de bodybuilding, que são os promotores de hipertrofia, ele carrega muito peso e tem muita massa muscular. Mas toda essa força não é para cultivar nem proteger, mas sim para encher o corpo de azeite, vestir uma cuequinha do tamanho de um guardanapo e contrair-se até ao desmaio para a foto e para ser avaliado. Portanto, este homem sim aparenta masculinidade, mas carece da verdadeira força. A única masculinidade legítima, e nós precisamos de manter isto na nossa mente, é aquela que é desenhada por Deus. É a única masculinidade legítima. Por isso, a masculinidade bíblica é, como disse certo autor, e eu cito, a masculinidade bíblica é a alegre aceitação da responsabilidade sacrificial. A alegre aceitação da responsabilidade sacrificial. Muitos homens não querem assumir a responsabilidade de masculinidade porque eles não querem sacrificar-se e não querem assumir uma responsabilidade que exija sacrifício. Então a masculinidade é colocada de lado, é pervertida, e eles dizem tchau, tchau, masculinidade que é oferecida por Deus. Dito isto, vamos analisar o nosso texto. Porque o nosso texto vai nos dar o alicerce da verdadeira masculinidade. E esta verdadeira masculinidade é exposta, é vista através do pacto, do acordo que Deus faz com Adão. Nós estudámos nas últimas semanas que as duas coisas que Deus, ou que Adão desprezou, que Adão virou as costas, foi a presença de Deus e a provisão de Deus, ou a providência de Deus. Hoje vamos ver que Adão despreza a prescrição de Deus. A prescrição de Deus. Agora, Deus estabelece uma aliança, um contrato, um pacto com o homem. Agora, eu gosto de chamar isto de pacto, embora que a palavra não apareça no texto. Eu gosto de chamar de pacto porque parece que enquadra-se no padrão de pactos daquela época. Não só isto, mas Oseias capítulo 6, versículo 7, parece que dá a entender isto. Que aquilo que foi feito com Adão foi um pacto. Quando Deus faz uma acusação contra Israel, ele diz o seguinte, em Oseias capítulo 6, versículo 7. Mas eles transgrediram a aliança.
mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram alevosamente contra mim. Então parece que aquilo que Israel fez foi parecido com aquilo que Adão fez quando ele violou o pacto com Deus. Agora, como é que nós chamamos este pacto que está a ser feito aqui agora? Bem, os teólogos têm chamado este pacto de pacto edénico, ou o pacto que foi feito no Éden. Esta aliança foi feita com Adão, que foi criado para ser o representante de toda a humanidade. Os teólogos chamam esta representação que Adão tem, chamam esta representação de federalismo. A representação adâmica eles chamam de federalismo. Agora, o que é que significa federalismo? Os nossos irmãos brasileiros sabem bem o que é a palavra federal, porque eles têm aquilo que é o Estado Federal, não é? Não, mas o que é que significa federalismo neste contexto? Bem, federalismo vem da palavra federal e significa relativo a um trato ou pacto. Por outras palavras, Adão era o nosso representante federal, representante por pacto. Por isso, ele era o cabeça da raça humana. Adão era o responsável pactualmente de toda a humanidade. Ele é o cabeça, ele é o representante. Por isso, nós estamos vinculados ou pactuados, ligados em aliança a Adão. Ora, foi este representante que Deus escolheu para fazer o seu acordo. Foi este representante que Deus elegeu para fazer um acordo no Éden. Ora, o que é que significa esta aliança? O que é que implicava a aliança que Deus estava a fazer com Adão nesta passagem que acabámos de ler? Qual é a implicação? Bem, certo autor responde a esta pergunta dizendo o seguinte, eu cito, por meio desse pacto, Deus ofereceu a Adão a oportunidade de assegurar eternamente à raça humana o estado de santidade em que ele foi criado. Nas melhores condições possíveis, por meio de uma exigência perfeitamente razoável e favorável. Deus ofereceu aos nossos primeiros pais, nomeadamente Adão, a oportunidade de confirmar a sua natureza santa, garantindo assim a imutabilidade da imagem de Deus. Por outras palavras, as pessoas pensam que Deus colocou aquela árvore no jardim para que Adão caísse. Mas não é isso. Deus colocou aquela prova no jardim, aquela árvore no jardim, para que Adão confirmasse pela obediência a imagem de Deus nele. Para que fosse eternamente santo. Alguns até acreditam que Adão, se não pecasse e se obedecesse a Deus e comesse da árvore da vida, ficaria eternamente santo como os anjos. Não sei se isto é especulação, mas a certo ponto faz sentido. De qualquer das formas, esta responsabilidade foi dada a Adão. Toda a humanidade estava aí, dependente deste patriarca. A escolha que ele fizesse iria determinar o destino de todos nós. Agora, é importante frisar que Deus escolheu o homem, não a mulher. Ele escolheu o homem e não a mulher para representar toda a raça humana. Nós vamos ver isto um pouco mais à frente, no capítulo 3, que o maior responsável pela destruição, pela queda, é o homem. Por esta razão, a masculinidade, por definição, é ser responsável pela família. Por definição, masculinidade é ser o responsável pela família. Então Deus dá esta prescrição a Adão. Ora, quando analisamos esta prescrição, este pacto, aquilo que Deus diz a Adão naquele momento, enquanto eles estão no meio do jardim, a olhar para aquelas árvores, o que é que nos ensina este pacto? Bem, o que este pacto nos dá é a missão. A primeira coisa que nos dá, a primeira coisa que a prescrição de Deus nos dá é a missão. A missão. Ora, não podemos esquecer aquilo que aprendemos no capítulo 1, versículo 28, no capítulo 1, versículo 26 a 28. Lembram-se? Que o homem foi criado para sujeitar e dominar o planeta? Lembram-se disto? Então esta ordem foi dada tanto ao homem e à mulher, que são criados à imagem e semelhança de Deus. A pergunta que nós temos que fazer aqui é, para o homem, como é aplicado este mandamento? Se o mandamento de sujeitar e dominar o planeta é dado para os dois, como é que isto se traduz para o homem como governante? E eu já nem gosto de usar a palavra líder. Quero usar a palavra governante, senhor, como a Bíblia usa.
Qual é a responsabilidade? Como é que ele trazia a sujeição e o domínio no planeta? Bem, diz-nos o versículo 15. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então este versículo fala acerca da missão do homem em relação ao jardim. A missão do homem em relação ao jardim. Então o Senhor agarra em Adão, leva o homem para o jardim e dá-lhe duas funções específicas. Duas simples funções. A primeira é cultivar e a segunda é guardar. Cultivar e guardar. Agora, estas funções que nos são dadas aqui são o alicerce ético para toda a atividade masculina. É o alicerce ético para toda a atividade masculina. Eu até vou mais longe em dizer que estas funções, guardar e cultivar, são sinónimas à masculinidade. Guardar e cultivar, ou cultivar e guardar, são duas expressões ou funções que são sinónimas à masculinidade. O homem foi criado, e nós temos que ver isto, o homem foi criado com robustez para que numa mão ele carregue a enxada para trabalhar o solo. E na outra, ele empunha a espada para proteger o seu lar. Esta é a masculinidade que nos está a ser transmitida através deste pacto para o homem. O acordo era este. Adão, tens que cultivar e guardar. Numa mão tens que levar a enxada, na outra mão tens que levar a espada. Porque esta é a missão que eu tenho para ti, macho. Vamos analisar esta primeira palavra, cultivar o jardim. O que é que significa cultivar o jardim? Cultivar pode significar trabalhar, servir. É interessante que a mesma palavra é usada para os sacerdotes para cultuar, ministrar. Ou seja, colocar um esforço considerável e intenso em uma tarefa ou função. Ora, é preciso notar que este termo é bastante genérico e pode referir-se a praticamente qualquer tipo de atividade. Portanto, o que concluímos daqui é que o homem foi criado para trabalhar. O homem foi criado para trabalhar. Ora, claramente esta palavra contempla qualquer espécie de trabalho, como eu já acabei de mencionar, mas podemos abranger um pouco mais o escopo e dizer que todo o trabalho vem de Deus. Todo o trabalho vem de Deus e é um ato de obediência a Deus e deve ser feito como um culto a Deus. Todo o trabalho é feito como um culto a Deus porque, em última instância, o nosso maior patrão nos nossos trabalhos é Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 22 a 23. Vejam o que é que o apóstolo Paulo diz. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. O homem foi criado para trabalhar e o trabalho é um ato de adoração porque sabemos que o nosso maior patrão é Deus. Além do mais, podemos afirmar que existe uma forte ligação entre a masculinidade do homem e o seu trabalho. Existe uma forte ligação entre a masculinidade do homem e o seu trabalho. O que é que eu quero dizer com isto? Por outras palavras, o ato de cultivar, trabalhar a terra, mover o solo, cavar, plantar, construir, deslocar rochas, carregar os frutos, corresponde à força e o engenho masculinos. Então o homem é criado de uma forma específica para que ele possa trabalhar duro e exercer a sua força no trabalho. Significa que Deus dá condições físicas ao homem para que ele possa trabalhar. Então esta forma que Deus criou o homem corresponde ao seu trabalho. O trabalho corresponde à força e o engenho do homem, à força e o engenho da masculinidade. Para a nossa realidade agora, nós se calhar não somos jardineiros, nem trabalhamos no campo, mas para a nossa realidade a enxada poderá ser uma pá, poderá ser um alicate, poderá ser um carro, uma caneta ou mesmo um púlpito. Qualquer profissão que sustente a sua casa é o cultivar. O cultivar. E o homem é chamado para isso. A principal tarefa do homem é ser o primeiro a tomar a frente para
sustentar a sua casa. Isto não deve ser uma questão de democracia em casa, quem é que vai trabalhar. Ou seja, cada família escolhe aquilo que quer, mas a responsabilidade biblicamente é do homem. Ele tem que ir cultivar a terra para trazer os bens, porque ele foi desenhado física e psicologicamente para isso. Então qualquer profissão que sustenta a sua casa é legítima, porém tudo isto requer aptidão física e lucidez intelectual. E eu acho que isto é um ponto importante, porque muitas vezes nós homens negligenciamos a nossa aptidão física e lucidez intelectual no que diz respeito ao trabalho. O homem que negligencia a sua capacidade física e intelectual, através da ociosidade, através dos maus hábitos alimentares, dos vícios, telemóvel, computador, seja o que for, da irresponsabilidade com a saúde, coloca em risco o sustento da sua casa. O homem que negligencia a sua aptidão física e a sua lucidez intelectual, ele coloca a sua casa em risco no que diz respeito ao sustento. Aliás, é este conselho que o apóstolo Paulo dá a este jovem pastor Timóteo. Ele diz a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, para que Timóteo continue a ter as condições para trabalhar como pastor, a continuar a pregar, a discipular. Ele diz, Timóteo, não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo, cuida-te fisicamente, cuida da tua saúde. Porque a tua saúde física vai também influenciar a tua capacidade intelectual. E muitos dos homens, muitas vezes nós, negligenciamos estas duas coisas, tanto física como intelectual, quando enchemos a nossa mente de lixo com as redes sociais e tudo mais. Então o homem tem que estar lúcido e apto para cultivar o jardim. Ele precisa disto, porque isto faz parte da sua masculinidade. Então não só o homem é chamado para cultivar o jardim, o homem também é chamado para guardar o jardim. Guardar o jardim. Então temos esta palavra também, a palavra guardar. O que é que ela significa? Bem, ela pode significar manter, isto é, fazer com que um estado ou uma condição permaneça como tal. Preservação. Pode significar também proteger-se, vigiar, ou seja, limitar o acesso e o movimento de pessoas e objetos dentro e fora de uma área. E isto implica proteção de ou sobre um objeto que está a ser vigiado. Guardar significa prestar atenção, e isto é importante, prestar atenção a possíveis perigos. Prestar atenção a possíveis perigos. Agora, o ato de guardar, proteger, ser vigilante dos perigos e militante contra os inimigos corresponde à agressividade e determinação do homem. O homem tem esta determinação e esta agressividade por alguma coisa. Eu digo que é mais natural nos homens do que nas mulheres. E tem um objetivo. É para que ele consiga não só trabalhar, mas para que ele consiga também proteger, guardar contra os perigos. Esta é a mão que leva a espada. A mão que leva a enxada é a mão que cultiva, a mão que trabalha, mas a outra mão leva a espada. A espada. O homem foi criado para ser um defensor. E esta é uma função que ele não pode abdicar. Muitas vezes nós homens damos tanta ênfase a um dos lados, a uma das funções, em detrimento da outra. Ou somos muito protetores, mas não queremos trabalhar, ou somos muito trabalhadores, mas não queremos proteger. E as mulheres banam todas com a cabeça. É verdade, pastor. Mas esta função de guardar, o homem não pode abdicar disto. Aliás, o facto de Adão ter abdicado desta sua função de guardar, depois é revelado as consequências em Gênesis capítulo 3, quando ele cai. Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte, diz... Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que aconteceu é que, visto que Adão não era homem suficiente para defender a sua casa dos ataques do inimigo, Deus diz, se não és homem suficiente, eu escolho outro para que tome o teu lugar. Então Jesus Cristo tem esta tarefa de pisar na cabeça da serpente. E o que o homem devia ter feito naquele momento, durante a interação entre a cobra e a mulher, entre o dragão e a princesa, é que o homem devia ter dito, vamos acabar com esta conversa, agarrar na cabeça do bicho e pisar-lhe a cabeça. Mas ele disse que não.
Ele está muito ocupado, ele não tem a testosterona espiritual o suficiente para fazer isso. Então, acontece a queda. Então, alguém tem que tomar este lugar. Por outro lado, vemos as consequências da abdicação deste guardar da parte do homem no versículo 24 do capítulo 3 de Gênesis. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, vê esta palavra guardar, é a mesma que aparece aqui no texto desta manhã. O homem não quis guardar, o homem não quis usar a sua agressividade, a sua determinação para defender, então Deus dá a espada a anjos. Se o homem não consegue proteger, o homem também não entra aqui. Eu vou-te mostrar, Adão, o que é proteger uma árvore. Ele coloca estes seres, não anjos, querubins. Então, a espada é o aspecto combativo para proteger contra os perigos. A espada é o aspecto combativo para proteger contra os perigos. Ser masculino é ser combativo. Ser masculino é ser combativo. Agora, eu não falo de violência gratuita e caprichosa, não é isso que eu estou a falar. De gritaria, ira. Não estou a falar desse tipo de homem que não se consegue dominar. O homem que não se consegue dominar é como uma cidade sem muros. Este é o homem que não tem domínio próprio, diz Provérbios. Mas o que eu estou a falar aqui é do instinto bélico contra o mal. É ser militante contra o perigo. É ser militante contra aquilo que vai fazer mal à casa. Isto vai de coisas físicas a coisas espirituais. Se um homem vier ter com a minha mulher, ou mesmo vier ter com a tua mulher e que ele toca na tua mulher de uma forma indevida, ou abusa da tua mulher, o homem deve agir de forma violenta. Deve ser violento com ele. Deve reagir com violência. A mesma coisa tem que ser para qualquer falsa doutrina que entra em casa. Deve ser violento com aquilo que aparece na televisão, deve ser violento com aquilo que é dito. O homem, o pastor, os homens da igreja devem ser violentos, bélicos, contra o erro que entra aqui na igreja. Então vocês conseguem perceber que eu não falo de violência caprichosa, eu falo de um sentido bélico de justiça contra o mal. Por conseguinte, o homem tem de estar apto fisicamente e intelectualmente para fazer este tipo de defesa. Ouçam isto com atenção. O homem tem de estar apto física e intelectualmente para defender. Por outras palavras, o homem que prejudica voluntariamente o seu estado físico abdica da sua capacidade masculina de proteger a sua casa. O mesmo em relação à sua capacidade intelectual. O homem que enche o seu corpo de lixo e a sua mente de lixo, ele não consegue, com toda a sua força, com todo o seu poder, com toda a sua agressividade, defender a família. O homem que é intelectualmente ocioso, não lê a Bíblia, não ouve palestras, não lê livros de vários tipos, não treina a mente para o debate, não pensa em coisas difíceis, ele expõe a sua casa a inimigos de astúcia maquiavélica. Ele não é adversário contra este tipo de astúcia, porque ele está anémico física e intelectualmente. Ora, o maior perigo que estava perto, se nós olharmos mais uma vez para o jardim, e se olharmos mais uma vez para o Éden, o maior perigo que estava perto do homem era um perigo espiritual. E muitas vezes os nossos perigos são estes, não tanto físicos. O perigo que estava no outro lado do jardim, e que entrou no jardim, era um querubim. Não era o perigo de uma guerra, algum vírus ou fome, e mesmo este querubim não atingiu Adão e Eva de uma forma violenta. O que o homem teria de guardar, ele teria de guardar a sua casa das falsas ideias. A violência trazida pela serpente, por esta astúcia maquiavélica, foi através das ideias. Foi através da falsa doutrina. Foi através da mentira. Portanto, a masculinidade, conforme Deus, é robusta e engenhosa, é sábia e é tudo isto para o bem dos outros que estão à sua volta, nomeadamente a sua casa. Logo, como diz certo teólogo, e eu cito, Adão deveria manter o seu jardim limpo e bonito, como expressão da sua submissão ao Criador. Então, homens, a verdadeira masculinidade é cultivar e guardar. Se o homem abdica disto, ele está a colocar a sua casa em perigo.
Ora, eu fico muito contente com vários homens aqui de igreja, porque eles são homens realmente ferozes, eles são leões, eles não retrocedem, eles trabalham porque eles sabem que têm que encher a despensa. Mas também eles agarram na espada porque sabem que têm que defender as mentes e os corações daqueles que estão debaixo da sua responsabilidade em casa. O homem que não faz isso vai trazer destruição à sua casa. Portanto, a masculinidade conforme Deus é robusta, é engenhosa, é sábia para o bem dos outros. Mas não bastava isto, o homem precisava de mais instruções. Então Deus dá mais instruções ao homem. Depois de dar esta prescrição, não é? Esta missão, peço perdão, que vem através da prescrição de Deus, vemos a missão, agora Ele dá o mandamento. Deus passa da missão para agora o mandamento. Então, nos versículos 16 e 17 temos o âmago do pacto, o coração do pacto. Diz o seguinte no versículo 16: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Diz a palavra de Deus. Então, estes aqui são os termos da aliança, são as condições da aliança. Uma dupla ordenança. É aquilo que Deus faz. Deus dá uma dupla ordenança, a positiva e a negativa. Nós muitas vezes pensamos que, quando pensamos no Éden, que quando Deus dá a ordem ao mandamento, sempre pensamos que o mandamento começa com o não. Mas não, o mandamento começa com o sim. E esta é a parte positiva do mandamento. Então, nesta parte do mandamento, temos a primeira coisa, que é a liberalidade de Deus. A liberalidade. O sim de Deus. O elemento positivo do mandamento. A primeira ordem é positiva e vemos isto no versículo 16. E o Senhor, Deus, lhe deu esta ordem: de toda a sorte, de toda a árvore do jardim comerás. Então foi ordenado ao homem que comesse de toda a árvore. Toda a árvore estava aí para o homem. Adão, não há desculpas para comeres daquela, porque eu estou-te a dar todas. São todas estas árvores. Eu não estou aqui a pregar nenhum truque, Adão, não estou aqui a ser malicioso contigo. Eu quero que tu comas bem, que não haja justificação para desobedeceres à minha lei. Então o propósito de dar aquelas árvores e esta ordenação para comer de todas as árvores do jardim, ou de quase todas as árvores do jardim, o propósito era a satisfação e a manutenção da imagem de Deus na terra. E nós já falámos acerca disto. A forma de Deus manter a imagem de Deus era através também da alimentação. Adão precisava de comer. Porque o sinónimo da vida é comida, ou comer é sinónimo de vida. Portanto, antes da restrição que sempre pensamos, não é? Não comerás, vem primeiro a liberalidade. A liberalidade e a bondade de Deus. E esta é uma liberalidade e uma bondade que é contrária à malignidade e à responsabilidade que muitos pensam que Deus teve quando colocou esta árvore no meio do jardim. Então, antes da restrição, vemos da parte de Deus liberalidade e bondade e não malignidade ou irresponsabilidade. E Deus continua a demonstrar o seu amor, não só pela liberalidade, mas também pela restrição. E esta é a segunda faceta do mandamento. Então temos a parte positiva, a liberalidade de Deus, e temos a parte negativa, a restrição. O texto continua no versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ora, eu preciso da vossa atenção aqui, porque pode ficar um pouco complicado este ponto. Por isso eu preciso da vossa atenção. Agora, eu não creio que Deus proibira de comer desta árvore, porque a árvore que estava no meio do jardim era venenosa, desagradável ou mágica. Eu não acho isso. Eu acho que esta era uma árvore singular, sim, uma árvore especial, mas esta era uma árvore que dava sabedoria. Por isso a expressão conhecimento do bem e do mal. E Deus, pelo menos por enquanto, não queria que o homem tivesse este tipo de sabedoria. Isto é uma coisa que trataremos noutro momento, quando chegarmos ao capítulo 3. Mas basta dizer que o conhecimento do bem e do mal, através da obediência, gera a verdadeira sabedoria. Está bem? O conhecimento do bem e do mal, através da obediência, gera a verdadeira sabedoria. Provérbios capítulo 19, versículo 20, diz o seguinte: ouve o conselho e recebe a instrução, para que daí sejas sábio nos teus dias por vir. Então, a verdadeira sabedoria
é aquela que nasce da obediência à ordem de Deus. Conhecimento do bem e do mal, através da obediência, gera sabedoria. Mas o conhecimento do bem e do mal, através da desobediência, gera astúcia. E é isto que vemos no Jardim do Éden, no capítulo 3, versículo 1. E esta é a ponte entre os dois capítulos. Porque logo a seguir, quando eles estão a exaltar a Deus pela sua nudez e não haver vergonha, aparece um ser que a Bíblia diz que é astuto. Agora, esta é uma sabedoria, que é sabedoria, mas é uma sabedoria que não agrada a Deus. E é uma sabedoria que nasce da desobediência. Aliás, Tiago, capítulo 3, versículo 15, diz que existe uma sabedoria que é a sabedoria demoníaca, que é a astúcia. Então eu vou desenvolver um pouco mais este ponto quando nós chegarmos ao capítulo 3, mas basta dizer que o conhecimento do bem e do mal, através da desobediência, gera astúcia. E Deus queria que Adão fosse o tipo de sábio que recebeu a sua sabedoria através da obediência à lei de Deus. Não obstante, o propósito, apesar disto tudo que nós falaremos depois, o propósito aqui, basicamente, era ensinar ao homem a obediência. Deus queria ensinar ao homem o conceito de obediência. Isto é muito importante. Muitas vezes nós homens, por causa do nosso ímpeto, da nossa masculinidade, nós pensamos que não temos que obedecer a nada nem a ninguém. Mas isso é errado. Nós estamos debaixo de Deus, da lei de Deus. A nossa responsabilidade e a nossa masculinidade não é definida nem pelo Estado, nem pela política dos homens, nem pela democracia. A nossa masculinidade é definida pela teocracia. E no mundo de Deus, o homem, que é másculo, tem que estar debaixo da lei de Deus. Sem isto, só lhe resta o caos. Certo autor escreveu o seguinte, eu cito: seria através do teste que o homem participaria do desenvolvimento do seu próprio caráter e condição moral. E o cerne do teste tinha a ver com a questão de crer ou não na palavra de Deus. Este era o ponto. Se o homem seria um governante que obedece à palavra de Deus, ou um governante que quer ser autónomo da palavra de Deus. Por isso, para mim, este é um ponto simples aqui. É um ponto simples para todos nós. Parece-me que assim como fez com o segundo Adão, Jesus Cristo, Deus queria ensinar o princípio da obediência ao primeiro homem. Lembram-se, Jesus Cristo não tinha pecado, mas Deus quis lhe ensinar a obediência ao Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 5, versículo 7 a 10 diz o seguinte: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, o princípio aqui é da obediência. Nós pensamos que a obediência é o resultado do pecado. Já que existe pecado, então agora os homens têm que obedecer, porque senão pecam. Não, o princípio da obediência já está antes da entrada do pecado. Porque era um princípio imbuído na criação para que o homem fosse verdadeiramente masculino. E esse princípio da obediência tinha que ser dirigido a Deus. Para que houvesse adoração, tinha que haver um homem obediente. Nós pensamos também sobre o trabalho, pensamos que o trabalho só veio por causa do pecado, mas não é verdade. O trabalho veio antes do pecado, porque tinha que haver este princípio de atividade para que o homem pudesse servir ao seu Deus. Obediência. A masculinidade verdadeira é aquela que se submete incondicionalmente à lei de Deus. A masculinidade é, por definição, submissa à teocracia, não à democracia. Logo, para a formação moral de Adão, como homem, era necessário ele entender as suas liberdades e as suas restrições. Por isso estava essa árvore aí. Ele tinha que entender isso. O homem podia fazer muitas coisas, mas não podia fazer todas as coisas. O homem podia fazer muitas coisas, mas ele não pode fazer todas as coisas. E não pode porquê? É porque estas coisas são inerentemente más? Não, de forma nenhuma. O homem tinha que entender um par de coisas aqui. Não é um par, são 4. Ele tinha que entender
que este é um mundo delimitado por Deus. O homem tinha que entender, na sua masculinidade, que o mundo é limitado, ou delimitado por Deus. 2. O homem tinha que entender que não tem soberania nem absoluta liberdade no mundo. Não foi feito para ter liberdade ilimitada. 3. O homem tinha que entender que a vida depende da obediência à palavra de Deus. Não é só do pão que o homem viverá, não é só do cultivar que o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, da defesa que vem da lei de Deus. É assim que o homem vive. Ele não vive de outra forma. E ele tinha que entender também que as coisas boas tornam-se más se forem usadas fora da vontade de Deus. Eu acho que isto é um ponto importante. Coisas boas tornam-se más se forem usadas fora da vontade de Deus. Agora, um excelente exemplo daquilo que eu acabo de dizer é o Senhor Jesus Cristo, quando foi tentado, em Mateus capítulo 4, quando ele foi tentado por Satanás. Satanás oferece uma série de coisas boas. Oferece pão, oferece proteção e oferece glória. Versículo 3, versículo 6 e versículo 9. Nós não vamos ler o texto. Agora, estas coisas não são más, contudo, fora da permissão de Deus, fora da vontade de Deus, fora da restrição e da liberdade de Deus, tornam-se pecaminosas. O homem que diz que é livre, mas que não obedece à lei de Deus, ele está escravo. Ele está preso. Ele não pode viver a plenitude daquilo que Deus lhe deu. E Jesus Cristo disse: sereis livres, verdadeiramente livres, se o Filho de Deus vos libertar. Então, para todas as circunstâncias da nossa vida, existe uma solução, que é o homem, Cristo Jesus o homem. E nós submetendo e imitando a sua masculinidade. Portanto, todas as coisas boas podem se tornar más se são feitas fora da permissão de Deus. Portanto, eu acho que o recém-nascido Adão, este homem, este recém-nascido, ele teria de aprender que o mundo de Deus é cheio de liberdades, sim. Mas estas liberdades são delimitadas por leis. Deixa-me desenvolver este ponto mais um pouco mais. Por exemplo, se cada homem, se cada pessoa, se cada indivíduo, se cada cidadão desenvolve a sua própria lei, inevitavelmente haverá um choque de normas. E a liberdade será engolida pelo caos. Porque cada um tem a sua própria lei e não pode exigir que o outro obedeça à sua lei, porque provavelmente pode ter uma lei diferente. Quanto a isto, certo teólogo e escritor que já faleceu diz o seguinte, cito: podemos dar a qualquer homem a liberdade ilimitada de fazer o que lhe agrada? Se o permitirmos, logo não haverá liberdade para ninguém. O resultado seria apenas a anarquia. A liberdade total do homem é sempre anarquia. E anarquia é a morte tanto da lei quanto da liberdade. A menos que a liberdade de cada homem seja limitada pela lei, não será possível haver liberdade para qualquer homem. Logo, é necessária uma lei suprema que dirija a masculinidade que Deus deu ao homem. Nós homens temos a tendência a pensar que é a minha casa, eu faço aquilo que eu quero. Eu digo aquilo que eu quero, eu penso aquilo que eu quero e não me submeto a nada nem a ninguém. Isto é pura escravidão. A verdadeira masculinidade está submetida à lei de Deus. A verdadeira masculinidade não tem mais nenhuma lei senão a lei do Senhor, da palavra de Deus. Então Deus dá a lei ao homem, sendo este o responsável, para que assim transmita este homem nesta hierarquia, não é, da criação de Deus, Deus, patriarcado, casa, mundo, para que o homem transmita estas mesmas verdades à sua casa. Para que a sua casa tenha uma moralidade e uma liberdade que são definidas não pelos homens, mas pela revelação de Deus. A teocracia é a lei da casa. Se não há essa lei, só existe o caos. Então vemos que Deus dá a Adão uma missão. Dá esta missão a Adão. Além de dar uma missão, ele dá um mandamento a Adão, neste pacto, para exaltar a sua masculinidade. Tudo aquilo que Adão está a receber, ele tem que transmitir à sua casa.
ele tem que transmitir à sua futura esposa, ele tem que transmitir aos seus filhos que existem restrições aqui no mundo de Deus. Esta é a teologia que governa as nossas vidas, diz Adão à sua família. Ele disse-me para fazer isto e eu estou-vos a transmitir o que é que nós temos que fazer. Não se preocupem, vocês estão bem comigo. Porque a minha tarefa é providenciar para vocês, diz o homem à sua casa, e também guardar-vos de todo o mal. Assim como eu fiz uma aliança com Deus e comprometi-me com Deus que eu não largo esta missão, eu não abandono nenhum de vocês, diz o homem à sua casa. No entanto, Adão não fez isto e entrou a maldição. Mas nós vemos, para além da missão, do mandamento, vemos o alerta de Deus sobre a maldição da desobediência. A maldição pela desobediência. O versículo 17 diz, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Agora, isto é interessante porque alguns podem dizer, Deus é muito severo, só por comer uma fruta morrer. Isto parece que é um pouco mais de legalismo do que... Realmente nós somos limitados naquilo que pensamos. Agora nós podemos ver que realmente comer um fruto que não se deve dar problemas. Nós podemos ver o mundo à nossa volta, podemos ver como é que nós somos, e mesmo homens, como é que nós somos muitas vezes. Agora, Israel podia pensar o mesmo, Deus é muito severo. Mas este texto demonstra aos judeus no deserto a razão do Senhor ser tão severo com a sua lei, quando Ele deu os 10 mandamentos. Porque basta a violação de uma lei para trazer a destruição a tudo o que está à nossa volta. Então ele recebe esta maldição, a instrução desta maldição. A pena por desobedecer à lei seria a morte. Certo autor diz o seguinte, cito, este conceito de morte requer um estudo profundo porque é um tema importante em Gênesis, especialmente na primeira parte do livro sobre a proliferação do pecado. A morte aqui anunciada certamente inclui a morte física, como demonstra Gênesis capítulo 5, mas implica mais do que morte física. O homem que foi criado com a capacidade espiritual e provido da abundância de Deus deve, portanto, viver obedientemente em seu serviço a Deus, porque a sua vida está em jogo. Isto é realmente uma questão de vida ou morte. A obediência da masculinidade é uma questão de vida ou morte. Nós não estamos aqui a falar de masculinidade perfeita. Todos nós somos caídos. Homens, temos pecado em nós, falhamos. Mas estamos aqui a falar de uma masculinidade responsável. E a masculinidade responsável, sempre quando falha, vai ao Redentor. Chega diante de Deus e diz, eu sou pecador, Deus, eu preciso de Ti, lava-me. Ajuda-me a ser homem. Ajuda-me a ler aquela Bíblia, ajuda-me a aprender, ajuda-me a submeter, ajuda-me a ver a Tua lei, a entender a Tua lei, ajuda-me a amar a Tua lei, ajuda-me a fazer algo para mudar a minha vida, mudar a minha família, ter um impacto na sociedade, ter um impacto na minha igreja, deixar um legado para os meus filhos. Esta é a masculinidade que Deus pede de nós. É uma masculinidade, não temos uma masculinidade perfeita porque temos pecado, mas uma masculinidade redimida. Aquela masculinidade que foi lavada pelo sangue de Jesus. Aquela masculinidade que pode trazer esperança. Mas a masculinidade que vez após vez não admite submeter-se à lei de Deus, trará a morte. Porque a vida das nossas famílias está em jogo. E essa responsabilidade está nas nossas mãos, homens. Agora, Deus, com esta árvore, Ele quer ensinar ao homem e à sua casa que desprezar a sábia lei de Deus seria desprezar a vida que o próprio Deus deu. Aliás, Provérbios diz isto, Provérbios 11, 19 diz, tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Graças a Deus que temos o sangue de Jesus para nos lavar. Para concluir, gostaria de dizer o seguinte. A verdadeira masculinidade é aquela que está vinculada a Deus. Não existe nenhuma mais. Tudo aquilo que está vinculado a outra coisa é masculinidade secular, é masculinidade ultra-pacifista e a masculinidade hipertrófica, como eu acabei de mencionar antes. O verdadeiro homem, conforme as Escrituras, ele é um provedor, ele é um protetor e ele está debaixo da lei de Deus. Portanto, ao vermos o homem e a sua missão através do pacto que Deus faz com ele, podemos entender quatro coisas como congregação. A primeira,
o que é a masculinidade desenhada por Deus. Nós podemos entender, através daquilo que vimos hoje, o que é a masculinidade desenhada por Deus. Segundo, que tipo de homem eu devo ser, tu deves ser. Terceiro, que tipo de homem as solteiras deveriam procurar. Deixa eu só acrescentar um ponto, uma nota aqui neste ponto das solteiras. Agora, antes de Deus dar uma parceira ao seu filho, Ele prepara-o como líder que deveria ser. Acredito que isto é importante para todas as solteiras que pretendem casar. Será que o futuro pretendente é um homem que assume a responsabilidade que o próprio Deus lhe deu? Então, isto é uma pergunta digna a ser pensada. E mesmo para nós, pais que temos filhas, devemos ajudá-las a procurar um homem que seja assim. Deixa-me dar um recurso muito bom. Existe um livro da editora Monergismo, ele é acessível, é do Voddie Baucham, e o título do livro é O que ele deve saber antes de casar com a minha filha. Bom livro. Bom livro. E o ponto 4, o último ponto. As casadas que estão nesta congregação, e mesmo todas as mulheres, devem orar para que o seu marido seja conforme as Escrituras. Não vale a pena gritar com ele, não vale a pena provocá-lo, não vale a pena manipulá-lo. Peçam a Deus, que tem mais força do que vocês, para que o homem de Deus seja exatamente isso, um homem de Deus. Antes de orar, eu gostaria de recomendar um livro que está ali à venda, 2 exemplares, Homens de Verdade. Se tu és sério quanto a isto que foi falado hoje, eu não tenho dúvida que eu já não vou ver aqueles 2 livros ali. Aquele livro é muito bom e fala de uma forma mais extensa daquilo que falámos esta manhã. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu nos ensinas o que é a verdadeira masculinidade. E nós, como congregação, como homens, queremos levantar as nossas mãos, queremos levantar os nossos corações e realmente nos arrependermos, Senhor, das limitações de não assumir a nossa responsabilidade, Senhor. Deus, não queremos cair no mesmo engano que Adão caiu, que voluntariamente colocou tudo em xeque, tudo em jogo, por causa da sua falta de responsabilidade para com a sua masculinidade. Senhor, pedimos perdão como muitas vezes falhamos, física e intelectualmente, com a nossa masculinidade. Pedimos perdão, Senhor, por falharmos em não querermos obedecer à tua lei em todas as áreas da vida. Pedimos, Senhor, por muitas vezes não pedimos perdão todas as manhãs e todos os dias pelo nosso próprio pecado. Não reconhecermos as nossas falhas, não queremos ser humildes. Mas, Senhor, também te queremos louvar e agradecer, porque, de facto, tu tens feito uma grande obra na Igreja Batista do Miratejo. E eu agradeço-te, Pai, porque a Igreja Batista do Miratejo é um bastião da verdadeira masculinidade. Ao ver todos estes homens aqui, nós só podemos louvar o teu nome, que vemos homens sérios quanto à sua responsabilidade diante de ti. Agradecemos por tudo aquilo que tens feito no meio de nós, pedimos para que tu nos faças melhores e pedimos, Pai, para que os nossos filhos sejam melhores do que nós, para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém e amém.